Queridos amigos da TV Cidade, que alegria estar com vocês em mais um programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada aí no seu cotidiano e também no seu dia a dia. E no programa dessa noite nós vamos voltar a ele, esse pensador espanhol e bastante lido, comentado, estudado, que é o José Ortega y Gasset. Nascido em Madrid em 1883 e com uma vasta influência na cultura europeia e também na cultura ocidental. É ele que escreveu a clássica obra A Rebelião das Massas, onde ele trabalha o tema da massificação hoje na nossa cultura, e também ele cunhou a célebre frase: eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. Eu trouxe aqui dois livros do Ortega, para que você possa ter uma ideia de quem ele é. Esse senhor aqui, simpático aqui na capa do livro, esse livro é do Jordi Grafia, um literato espanhol que escreveu então a vida do Ortega. Então veja a brochura, né, um livro bastante grosso, aí de 668 páginas. Então, um livro respeitável que narra toda a vida e também o pensamento de Ortega y Gasset. Eu, com a minha humildade, também escrevi um livro sobre o Ortega, esse livrinho aqui, né, em que eu procuro contar também um pouco a vida e o pensamento do Ortega y Gasset. É um livro que saiu pela editora Ideias e Letras, é um braço filosófico da editora Santuário, e você, se interessar, né, pode encontrá-lo na internet. Como nós já tivemos oportunidade de falar aqui sobre o Ortega y Gasset, eu já trouxe aqui pessoas que nos ajudaram a entender também o pensamento do Ortega y Gasset. No programa de hoje eu vou falar para vocês aí algumas curiosidades em relação a esse pensador espanhol, em relação ao Ortega y Gasset. E assim você vai construindo aí na sua cabeça, né, já também uma biografia do Ortega, não apenas os seus dados biográficos, e também não apenas o seu pensamento, mas também, né, alguns fatos curiosos que fazem parte também da vida do Ortega y Gasset. Primeiro fato, a primeira curiosidade, como um bom espanhol, o Ortega ele tinha aí a fama e uma reputação de ser mulherengo. É isso mesmo. Leio aqui a curiosidade, depois a gente fala um pouco sobre ela. Né? Ortega y Gasset era conhecido nos círculos sociais e intelectuais de Madrid por sua grande atração pelas mulheres e por sua fama de conquistador e sedutor. Eu me lembro que teve uma vez que Ortega ele veio aqui para a América Latina, mais propriamente na Argentina, e ali, mesmo estando casado, ele se apaixona perdidamente por uma moça da elite argentina, que não corresponde ali aos galanteios do Ortega, mas ele, de certa maneira, deixa aqui o seu coração, né, em Buenos Aires. Paralelamente à sua vida amorosa ativa, ele dedicou a vários ensaios à psicologia feminina, né, sobretudo a sua obra interessantíssima que se chama Ensaios sobre o Amor. Então ali o Ortega ele fala um pouco também dessa psicologia feminina. Não obstante a sua fama de mulherengo, o Ortega ele passou a vida inteira casado, né, com uma mesma mulher, né, a Rosa Stoporno, né, que ele conhece ali ainda na sua juventude, né, aos 19 anos de idade. Então, aí, né, esse traço na biografia do Ortega de ser aí um cara mulherengo. O Ortega, também um traço próprio dos homens daquele tempo, ele cultivava com muita rigor, a palavra é essa,
as amizades que ele tinha com os homens. Então ali é um culto à amizade masculina. Leio aqui a curiosidade e depois a gente fala um pouquinho sobre ela. O Ortega valorizava profundamente os laços de amizade entre homens, enxergando essa relação sob uma ótica quase clássica, inspirada no ideal grego e romano. Ele acreditava que a amizade intelectual e leal entre homens de uma minoria seleta era o verdadeiro alicerce moral e força motriz necessária para liderar projetos culturais e salvar uma civilização da mediocridade. Então, essa cumplicidade, né, entre os homens, essa amizade entre os homens, em algum lugar o Ortega vai escrever que é muito bom, né, você ter aqui essa interação espiritual, né, com um amigo em que você não precisa dizer nada, né, perto desse amigo, mas apenas o silêncio ali, já o silêncio já fala dessa amizade profunda. O Ortega, ele tem uma amizade muito grande por um outro pensador do seu tempo, né, que é Miguel Unamuno. Unamuno também é uma referência aqui no pensamento espanhol. Ele escreve uma obra clássica chamada O Sentido Trágico da Vida. Então é a obra capital, né, do Unamuno e também muito lida e muito comentada. Unamuno, ele deu aulas de grego para Ortega, né, quando Ortega estava ainda cursando a Faculdade de Direito ali em Madrid. Mas a relação dos dois é um pouco conturbada, porque o Unamuno, ele olha no seu pensamento, ele olha muito para dentro da Espanha, né? Ele quer, de fato, encontrar a solução para os problemas espanhóis na Espanha mesmo, e Ortega, ele olha mais para a Europa. Então ele pensa que a Espanha ela será muito bem servida se valer também aí da herança europeia. Então, aqui se fala, e a curiosidade é essa, dessa relação conturbada com Miguel de Unamuno. Embora compartilhassem a preocupação com o destino e o atraso cultural da Espanha, os dois maiores intelectuais espanhóis da época viviam em constante atrito, então um pegando no pé do outro. Ortega atacava o misticismo tradicionalista de Unamuno, porque para Unamuno, São João da Cruz, né, esse místico espanhol, né, tinha muito a dizer, né, para o povo espanhol. Né, Ortega ele tinha uma ojeriza em relação a tudo aquilo que cheirava a igreja, né, a fé, a crenças, e o Unamuno não. O Unamuno ele já ia para a vertente contrária. E o Ortega, então, ele ironizava e o Unamuno, ele ironizava essa obsessão de Ortega em europeizar a Espanha. Há relatos de que a antipatia mútua era tão viva que quando o Unamuno ele chegava ali no edifício onde se editava a Revista do Ocidente, uma revista muito importante, né, nos meios culturais e intelectuais espanhóis, que foi editada pelo Ortega. Então, quando o Unamuno chegava lá no prédio, o Ortega saía do prédio para não encontrar com o Unamuno. Mas ali havia essa antipatia, mas também havia ali uma admiração mútua, conforme que o próprio texto diz. Né? Tanto é que quando o Unamuno ele é proibido de lecionar, né, Ortega ele vai dar publicamente o seu apoio, então, a Unamuno. Uma outra curiosidade interessante aqui na vida do Ortega é que os seus escritos, né, a sua filosofia, o seu pensamento é muito comparado àquilo que escreveu um outro pensador, também famoso,
E aqui mais famoso e mais relevante que o próprio Ortega, que é Martin Heidegger. Então Heidegger, esse potente pensador alemão, e os teóricos encontram muitas semelhanças ali, muitas intuições, né, parecidas entre o pensamento do Ortega e o pensamento do Heidegger. Então a curiosidade é esta, leio aqui. Uma das maiores controvérsias na biografia de Ortega gira em torno da enorme semelhança entre o seu conceito de vida como realidade radical, né, que Ortega ele procura explicar então, né, que faz aqui, né, o vitalismo, né, colocando a vida como a realidade máxima da realidade, né, o princípio da realidade. Né, para Ortega não é verdade que tudo começa com o pensamento, como queria Descartes, né, que dizia eu penso, logo existo, mas é o contrário. Né? Para Ortega, o que vai valer é o existo, logo penso. Né? Então a vida que vem aqui é em primeiro lugar. O que é muito parecido com o Dasein do Heidegger. Né? O que é o Dasein? É essa intuição do Heidegger, que o homem ele não é animal racional, né, como queria Aristóteles ou Santo Tomás de Aquino, mas o homem ele é um ser aí. Né? Então é alguém que tem que lidar, né, com os problemas que estão ali no seu entorno. Então o ser aí, né, cuja vida então acontece nesse aí, né, nesse aí histórico em que o homem ele está. Então essa realidade radical do Ortega, que fala da vida, e o Dasein do Heidegger, que também fala da vida, são intuições muito próximas. E aí a pergunta é, quem copiou quem? Né? Então fica aí a polêmica na história da filosofia. Críticos e acadêmicos apontam que Ortega absorveu as ideias da fenomenologia alemã durante seus estudos na Alemanha e posteriormente as reapresentou em espanhol sem dar o devido crédito, o que gerou acusações persistentes de plágio intelectual. Então, grande parte da crítica aqui dos teóricos dizem que, de fato, né, quem se inspirou no outro, né, foi Ortega, né, que se inspirou profundamente ali nas intuições de Martin Heidegger. O Ortega ele faz então essa defesa de um proto-existencialismo. Então a existência aqui em primeiro lugar, né, é uma vida que se desenvolve, né, a partir da existência, né, em sua própria defesa, e também ali de alunos, né, que defendiam o pensamento do mestre, do Ortega y Gasset, ainda que o próprio Ortega ele tem uma queixa, ele faz uma crítica dos seus alunos, como o Julián Marías, que é o grande sucessor, né, do Ortega na filosofia espanhola, sobretudo ele divulgando o pensamento do Ortega. O Javier Zubiri também, que é um grande pensador e que também foi aluno do Ortega. Então o Ortega em algum momento se queixa, né, que eles não conseguiram fazer uma defesa do seu pensamento. Mas outros sim, né, e Ortega alegava que já havia formulado o núcleo de seu pensamento existencial e a sua famosa máxima, eu sou eu e as minhas circunstâncias, em 1914. E aqui devemos reconhecer que é verdade, porque em 14 Ortega ele escreve também a sua obra filosófica mais importante, que são as Meditações do Quixote. E nessa obra, em 14, né, Ortega ele já então constrói essa sua frase, que é uma das pernas da sua filosofia, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Aqui é o Dasein do Heidegger versado para o espanhol. Só que o Heidegger ele vai falar do Dasein lá em 27, né, em 1927. E aqui Ortega ele já fala desse homem no seu aí, né, na sua existência, em 1914. Então, de certa maneira, Ortega aqui está certo em defender o seu legado e dizer que tem muitas coisas, né, importantes que se encontram na sua filosofia e na filosofia de Heidegger, mas que ele, Ortega,
pensou primeiro. Depois, seguindo, nós temos aqui também uma outra curiosidade do exílio do Ortega, né, porque ele se autoexila. Ali, né, naquele momento em que a ditadura de Franco, né, tomava conta da Espanha, e Ortega ele detestava aqui os ditadores, né, tanto Franco na Espanha, né, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Mussolini na Itália. Então Ortega ele tem uma ojeriza desses ditadores, né, e ele de fato os considera homens-massa, né, que chegaram ao poder sem ter preparo algum. Então, por isso, naquele momento em que a Espanha está ali sob o jugo de Franco, Ortega ele se autoexila. Então, com o estopim da Guerra Civil Espanhola, em 1936, Ortega partiu para o exílio por segurança. Então, ele vive na França, depois na Holanda e, por fim, na Argentina, onde teve enorme impacto intelectual. Então, até hoje, o povo argentino, eles bebem muito ainda da fonte desse tempo em que Ortega morou em Buenos Aires. Ortega ele queria até mesmo fixar moradia perene em Buenos Aires, só que ele não sente ali um respaldo financeiro do próprio poder, né, argentino naquele momento. E por isso ele vai então a Portugal e ele vive um longo tempo então em Portugal e por estar em Portugal ele podia sempre retornar nesse ir e vir até Madrid, até a Espanha, e quando ele está para morrer, né, ele retorna de vez então para Madrid e ele morre então em Madrid. O Ortega ele é acusado de fazer uma filosofia um tanto quanto superficial, porque ele também não tem, ou ele não escreveu uma obra de fôlego, né, de uma filosofia de fato sistemática, né, uma obra que se pudesse dizer, nossa, aqui está a filosofia do Ortega. Ele escreve então, né, Meditações do Quixote em 14, uma obra importantíssima, que ali é a fonte da sua filosofia, das suas intuições filosóficas, e depois ele escreve então A Rebelião das Massas, que é a sua obra mais importante, mas que se insere no campo mais da sociologia do que da filosofia propriamente falando. O Ortega ele tem uma vasta produção literária, mas sobretudo divulgada, né, em revistas em que ele escrevia, em jornais também, em ensaios. Então a obra do Ortega ela é vasta, mas é uma obra que não foi condensada aqui num livro, né, unitário, mas que então ele tem essa dispersão, né, do pensamento do Ortega, né, nos vários veículos em que ele então, né, escrevia. Até mesmo é possível hoje resgatar. Eu tive um tempo em Madrid para investigar a vida do Ortega, e ali nós temos na fundação, né, que reúne a obra do Ortega, nós temos áudios, né, do Ortega em programas de rádio, né, em Madrid, em que ele falava da sua filosofia. Então Ortega ele era sobretudo um divulgador da filosofia. Ele queria deixar a filosofia conhecida, até para ajudar aqui, né, o povo espanhol. Então, por isso, ele faz filosofia em jornais, né, e revistas. Né? Então, ele quase não escreveu tratados filosóficos densos e sistemáticos. Ele preferia publicar seus pensamentos em artigos de jornais, revistas e ensaios curtos. Né? Para Ortega, ele tinha uma frase que o definia, né, que é muito importante até hoje para nós, né, que nos ocupamos aqui da filosofia. O Ortega dizia assim: a clareza é a cortesia do filósofo. Então, para Ortega, o bom filósofo ele é sempre claro. E ele é aquele que é possível que quem, né, esteja ali porventura, né, ou escutando, possa compreender aquilo
que ele está falando. O Ortega não acredita numa filosofia hermética, fechada, confusa, né, que ninguém entende nada. Então, por isso ele diz que a clareza é a cortesia do filósofo. E aí ele rejeita a linguagem excessivamente obscura de outros pensadores, inclusive do Heidegger, né? Porque para Ortega, o Heidegger, ele acaba sendo ali um tanto quanto cômico, né? Porque ele acaba, né, inventando expressões que, ao fim e ao cabo, ninguém consegue entender. Então ele criou uma revista, né, que é muito famosa, a Revista do Ocidente, e nós temos todas elas nessa fundação que eu mencionei para vocês, ali, né, em Madrid, onde eu estudei, né, para fazer o meu doutorado em Ortega, a Fundação Ortega Maranon, e nessa fundação tem todos os exemplares então da Revista do Ocidente, né, a revista que Ortega fundou em 1923. Se tornou uma das publicações culturais mais importantes do mundo de língua espanhola. Então, por meio dela, ele traduziu e introduziu na Espanha e na América Latina as principais vanguardas científicas, filosóficas e artísticas da Europa. Então, a Revista do Ocidente, uma revista importantíssima, que foi fundada pelo Ortega y Gasset, né, entre também outras revistas. Uma outra curiosidade do Ortega é que ele busca, então, uma formação rigorosa na Alemanha. O Ortega ele sai da casa de seus pais aos 19 anos de idade, né, para ir para a Alemanha, estudar Kant, né, com os neocantistas, o Paul Natorp e também o Cohen, né, que são ali figuras referenciais naquele momento sobre o pensamento do Kant. Então Ortega ele vai para a Alemanha porque ele acredita que na Alemanha, né, esse rigor do pensamento alemão vai ajudá-lo depois, no seu retorno a Madrid, a ajudar aqui no progresso do povo espanhol. Então Ortega ele se orgulha, né, porque segundo Ortega, ele é um dos poucos espanhóis que conhecem profundamente a filosofia de Immanuel Kant. Então Ortega ele se vanta, né, sobre esse fato. Ele pena muito para aprender o alemão, né? Existe um livro do Ortega muito interessante, né? Eu ali andando em Madrid pelos sebos madrilenhos encontrei esse livro que se chama Cartas de um Jovem Espanhol, que são as cartas que Ortega ele escrevia, né, para seus pais e também para sua noiva, a Rosa Stoporno, quando ele morava então aqui na Alemanha. E em uma dessas cartas o Ortega diz, né, da sua dificuldade de aprender o alemão e que ali naquele começo ele se sentia como uma criança. Ele tinha muito para falar, mas não conseguia se expressar, né, por conta da dificuldade do alemão. Mas depois ele aprende bem o alemão e será um exímio, né, falador, né, da língua alemã. Mas ali naquele momento é muito difícil para ele, né, ele tem que se acostumar também, né, com as comidas alemãs, né, que são bem diferentes do que ele comia, da comida em Madrid, culturalmente falando, né, são, né, culturas gastronômicas muito diferentes, ainda que estejamos na mesma Europa, mas, né, na Europa cada país ali tem a sua gastronomia como, né, uma riqueza cultural, né? Basta pensar na França, basta pensar na Itália, Inglaterra não muito, Inglaterra não tem, né, uma fama, né, gastronômica universal, mas França sim, né, Itália também, né, a Espanha também, e Ortega, né, então a curiosidade, ele sofre muito, né, para se acostumar com a culinária alemã. O Ortega
ele também foi um crítico de um certo esnobismo intelectual, né? Tanto é, né, que eu falava antes que ele procurou então fazer aqui uma divulgação da filosofia, né, levar a filosofia, né, para as pessoas, e por isso ele criticava esse esnobismo intelectual. Embora defendesse o papel de uma minoria seleta, né, então essa minoria preparada para governar, para influenciar, para guiar a sociedade, Ortega criticava duramente o especialista moderno que ignora tudo fora da sua bolha. Então, aquele que acha que basta saber uma parte da realidade, né? O que é uma ideia totalmente contra a filosofia. Né? Porque a filosofia ela quer, de fato, ter uma ciência da realidade na sua totalidade. A filosofia busca uma visão de mundo. Então, no nosso mundo hoje, em que existem, né, especialistas para tudo, mas que falta de fato alguém que possa compreender a realidade na sua totalidade, e não apenas de forma parcial. E para Ortega, o mais grave é que aquele que compreendia a realidade apenas de uma maneira parcial, né, procurava impor essa visão parcial da sociedade para o todo. Né? E aqui para Ortega estava de fato, né, um grande problema. Né? Porque e aí Ortega ele chamava esse especialista de sábio ignorante, né? Pois domina a sua pequena área, mas se comporta como homem massa em todo o resto. É aquele que, sabendo, né, pouca coisa, ou uma coisa mínima da realidade, ele acha, né, que sabe tudo. Uma alegria ter chegado com você até aqui. Então fica aí a sugestão, né, dessa biografia grossa aqui do Ortega, do Jordi Gracia, esse escritor espanhol, e o meu livro, que você pode encontrar então na internet. Né? Aqui eu trago toda a história do Ortega, a sua história desde a sua infância, em que ele estudava no colégio jesuíta, passando, né, pelo seu namoro também, a sua ida na Alemanha, e também sobre o seu pensamento metafísico e sobre também o seu pensamento sociológico. Então acho que vale a pena, né, você adquirir o livro, basta ir aí nas plataformas digitais e, né, adquirir, né, para que você tenha aí uma ideia de fato desse importante pensador espanhol, José Ortega y Gasset. Boa noite, muito obrigado e até mais.